Olá, pessoal. Nós vamos agora à leitura do capítulo 6 do livro Ordem e Progresso de Philip Murdoch. Segundo a lei, Adão, a ordem precede a multiplicação. Vamos lá? Gênesis capítulo 3, versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. A ordem precede a criatividade. Entretanto, essa não é a única lei relacionada a ela. A ordem também precede a multiplicação. Não há como multiplicar em um ambiente de desordem. Assim como Deus não liberou as plantas para produzirem sementes de acordo com suas espécies, nem os animais para multiplicarem de acordo com suas espécies, ele também não liberou o homem para multiplicar até que a ordem fosse estabelecida no mundo. Na ordem natural, vemos que é preciso quantidades exatas de oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, água e luz para as plantas, a fim de multiplicarem. Se uma dessas taxas variar um pouco, a planta não é capaz de reproduzir. O mesmo princípio se aplica ao homem. Existem pré-requisitos essenciais que permitem que o homem viva a multiplicação. Esta é uma verdade na área natural, mas que faz todo o sentido no aspecto social, relacional e até espiritual. Quais são essas condições? Existem duas áreas necessárias de ordem para que a multiplicação ocorra. Primeiro, o homem não multiplica sozinho. Ainda que todas as condições do ar e clima estivessem nas proporções corretas, o primeiro homem ainda precisava de outras áreas em ordem antes que pudesse multiplicar. Isso torna evidente que Deus orquestrou que o homem nunca pudesse multiplicar sozinho. Adão precisou de Eva. A partir disso, vimos que o homem foi criado com uma interdependência intrínseca a seu ser. Eu tive uma experiência marcante com Deus 25 anos atrás. Senti fortemente que Deus estava me dando uma visão. Podemos chamar isso de um momento de criatividade divina. A minha vida estava em ordem e pareceu que os céus haviam sido abertos. Deus começou a derramar a revelação de sua vontade para a minha vida. No meu caso, era para que eu retornasse ao Brasil e iniciasse uma igreja. Ou seja, ele derramara a criatividade, mas eu ainda não tinha recebido a multiplicação. Na realidade, eu pensava que, com a criatividade, a multiplicação seria automática. O fato é que eu retornei ao Brasil com a minha esposa e meus 3 filhos. Meu quarto filho viria a nascer posteriormente. Como já havia morado no Brasil durante minha adolescência, convidei todos os meus antigos amigos da escola para virem à nossa nova igreja. Incrivelmente, eles não estavam tão animados com a igreja quanto eu estava, e nenhum deles veio às reuniões. Então, comprei 100 cadeiras e um microfone, pois eu tinha a criatividade e estava atuando para construir algo dentro da vontade de Deus, uma igreja. Depois de bastante esforço, percebi que nada iria para frente se não houvesse pessoas. Então precisava de outros. Comecei a entender que o plano de Deus para a minha vida não dependia somente dele. Também não dependia somente de mim. O plano divino para a minha vida dependia de Deus, de mim e dos outros. Essa foi uma lição muito dura para mim. A minha capacidade de resolver meus desafios sozinho foi removida de mim. Fui forçada a olhar novamente para Deus e, em fé, dizer: eu preciso de você. O louvor precisava de outros, o ministério infantil precisava de outros, o discipulado precisava de outros e até a pregação precisava de outros. Eu precisava de pessoas para me escutar e aprender comigo. Precisava de pessoas para rodar o PowerPoint enquanto eu pregava. Resumidamente, eu estaria frito se não tivesse outras pessoas que trabalhassem junto comigo. Por fim, simplesmente, aceitei minha limitação, assumi minha necessidade de ter outras pessoas comigo e comecei a atuar neste sentido. Foi somente a partir deste momento que a criatividade previamente dada por Deus passou a um estágio em que a multiplicação começou a acontecer. Este é o princípio bastante óbvio para as igrejas, mas é também para tudo o que construímos na vida. Uma empresa, um projeto, uma família, nada disso pode ser construído de modo solo. Não existe multiplicação sem que outros estejam envolvidos. Absolutamente nada grande pode ser construído com força, capacidade, criatividade e esforço de uma pessoa só. Segunda área necessária, a ordem não multiplica com alguém igual. Adão precisava de Eva para multiplicar. O interessante é que Deus não criou uma Eva geneticamente igual a Adão. A mulher era, e continua sendo, muito diferente do homem.
Todos nós que somos casados sabemos bem que homens e mulheres são, simplesmente, muito diferentes. Este fato aponta para a segunda regra da multiplicação, a de que o homem não só precisa de outros para multiplicar, mas também precisa que os outros sejam diferentes dele. A multiplicação que leva ao nascimento de um bebê não acontece mediante duas pessoas de genética idêntica. Os dois indivíduos precisam ser do sexo oposto. Além disso, quando há multiplicação dentro de uma genética muito similar, há um enorme potencial de ocorrer graves doenças genéticas. O estudo da genética nos ensina que existem genes recessivos. Esses genes, às vezes, carregam doenças ou características que dificultam a multiplicação. No entanto, eles geram doenças somente quando há uma multiplicação entre dois indivíduos tão parecidos que ambos carreguem o mesmo gene recessivo. Portanto, podemos ver que o projeto da multiplicação divina é ainda mais perfeito quando as pessoas que cooperam para a multiplicação são bastante diversas. A diversidade que gera a multiplicação é um aspecto bastante presente nas Escrituras. Na Bíblia, vemos a mesma vantagem dada à multiplicação quando ela ocorre entre pessoas mais diferentes possíveis. É interessante notar como no Novo Testamento a Igreja de Cristo é descrita como uma comunidade de pessoas diferentes que, em Cristo, vivem a multiplicação. Escritos há séculos, estes são apenas alguns dos versículos que mostram a relevância deste princípio. Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. 1 Coríntios 12, do 12 ao 14. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Apocalipse 7:9 diz: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Também Efésios 4, do 4 ao 7. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Em sua sabedoria, Deus criou o homem com um ímpeto pela multiplicação, mas também com prerrogativas para que ela aconteça. A lei de Gênesis mostra que o homem pode até tentar burlar sua própria natureza. No entanto, a multiplicação só ocorre de forma genuína e consistente dentro destes princípios. Não podemos multiplicar numa postura de isolamento e egocentrismo. Temos a necessidade de outras pessoas e temos a necessidade daquilo que pessoas diferentes de nós trazem à mesa. Quando estes aspectos em nossas vidas entram em ordem, a multiplicação tem a condição necessária para nascer. Terminamos aqui o capítulo 6 do livro Ordem e Progresso, de Philip Murdock. Espero você no próximo. Até mais.